eu descobri que eu estava vivendo uma mentira. Uma mentira que eu contava para os outros, para mim mesmo, há décadas. E a mentira é que eu era uma pessoa controlada, madura, equilibrada. E a verdade é que eu era uma pessoa aterrorizada. Eu percebi que desde criança eu tinha desenvolvido um padrão autodestrutivo de sufocar qualquer emoção intensa para evitar rejeição ou crítica. Minha família não tolerava drama, então eu aprendi a ser o filho fácil que não causava problema. O resultado disso é crescer e ser um estranho para si mesmo, porque é assim que eu me sentia, uma pessoa que não conhecia nada sobre si mesma. Não conseguia chorar nos momentos tristes, nos momentos até de perda de pessoas importantes. Não conseguia comemorar promoção de trabalho, nem coisas boas da minha própria vida, ao ponto de não conseguir nem dizer um eu te amo para uma pessoa que merecia ouvir isso. A gente vai falar do esquema de inibição emocional e a gente vai falar de vários esquemas que abarcam esse esquema. A gente vai falar da terapia de esquemas mentais. E essa terapia, ela mostra o quanto a gente desenvolveu esquemas que nos aprisionam na vida adulta, mas que serviram para nos proteger lá na infância. A proteção emocional que a gente vai criando acaba ocasionando essas prisões, essa dificuldade de se relacionar e de ser um ser humano autêntico, livre, que conhece a si mesmo e que tem intimidade com as próprias emoções. E quando a gente fala de terapia, a gente entende que é um processo que a gente consegue sim quebrar esses padrões a partir do momento que a gente começa a enxergar e querer efetivamente mudar o jogo. Se você se identificou com todo esse relato, você também sente que quando você sente emoções, é uma emoção meio que para dentro, algo que está preso, algo que ficou preso, mas que tu sabe que um dia vai ter que liberar tudo isso. Então pode parecer chocante para ti ou não, mas ser fechado demais ou não querer expor nada das tuas emoções não é um traço de personalidade, mas sim pode ser uma defesa muito grande que tu tem das tuas próprias emoções, do medo de ficar vulnerável, das crenças que tu carrega da infância. Eu sei, tem pessoas introspectivas, ok. Só que todo mundo tem muitas emoções e quando a gente tem um problema para conseguir expressar elas, não é que tu é introspectivo, mas é realmente que a gente adaptou algumas situações da infância que se tornaram desadaptativas. E isso acontece porque lá nos nossos anos iniciais a gente aprende que expressar as nossas emoções é ruim, a gente é criticado por causa disso, essa família expõe e fala coisa de outras pessoas que são muito histéricas, que não acham legal esse tipo de comportamento. Até os pais apresentam uma rigidez em relação às suas próprias emoções, como se fosse uma maldição passando de geração para geração, porque obviamente esses pais também foram criados em ambientes bem parecidos em relação ao afeto. Muitas vezes esses pais tiveram ambientes bem ruins e tentam proporcionar ambientes melhores através do cuidado material e não do afetivo. Então é comum a pessoa lembrar de frases de você é muito sensível, você tá fazendo drama, pra que chorar? Chorar é coisa disso, chorar é coisa daquilo outro. Ninguém gosta de criança chorona, dramática, enfim, esse tipo de colocações. Então, se tu puder completar essa frase pra gente já ir praticando, o que tu responderia no final dessa frase? Quando eu era criança e eu expressava o que eu estava sentindo, expressava as minhas emoções, os meus pais, e aí você segue falando. Pode ser pais ou cuidadores, tem pessoas que foram cuidadas por outras pessoas e a gente consegue encaixar. Outro ponto que é interessante a gente entender que essa estratégia da própria inibição emocional foi uma maneira inteligente de você viver ali a sua infância, porque quando você expressava as emoções, você recebia algum tipo de punição, de rechaço, nem que fosse um olhar ou uma desaprovação, uma expressão facial que tu enxergava que não era muito bem recebida, e quando tu suprimia ali as tuas emoções, tu recebia o reconhecimento, o afeto, tu era aceito, te sentia amado, seguro. Então meio que tu não teve muita saída frente a isso e tu foi condicionado a fazer esse tipo de comportamento que antes foi muito efetivo, te ajudou em muitos momentos e agora a gente vai acabar deixando para trás. Então nós temos 3 componentes quando a gente fala de inibição emocional. O primeiro são as crenças de que emoção é ruim, de que é feio expressar as emoções. Até quando a gente vai trabalhar regulação emocional, tem um conceito da terapia comportamental dialética, DBT, que tem todo um exercício mostrando as crenças ruins que as pessoas têm em relação às emoções. Então tem essas crenças. Segundo, as emoções que acompanham essas crenças, que é um medo, uma vergonha imensa, uma culpa de ter esse tipo de emoção, um desconhecimento. E o terceiro componente é os comportamentos que levam as crenças e essas emoções, que é suprimir, evitar, omitir,
mentir sobre o que está sentindo, desconhecer o que está sentindo, controlar a expressão e por aí vai. Então já aqui nesse momento a gente já consegue começar a pensar você mesmo, quais as crenças que você tem sobre emoções, quais as crenças que você tem sobre emoções negativas. Eu consigo expressar até as minhas positivas, quando eu consigo alguma coisa legal na minha vida, eu consigo expressar isso, ficar feliz, pular de alegria ou não consigo, sou uma pessoa muito contida. Como é que você se enxerga nesse quesito e quais os comportamentos e emoções que você observa? Vão me dar um elogio, eu já fico desconfortável, ou eu não consigo realmente expressar alegria em alguns contextos. Eu prefiro evitar, prefiro não estar. Quando eu vou me despedir de algum contexto, eu nem faço esse momento ali de me despedir, eu já vou embora. Por exemplo, a pessoa terminou ali um ciclo, vai sair do emprego, não faço nem aquela despedida, eu já vou embora, nem aviso ninguém. E aí tem uns pontos ocultos, vamos dizer assim, uns pontos cegos que a gente pode observar no esquema de inibição emocional, que eu quero te salientar para que tu tenha até esperança de que a gente não está 100% do tempo com essa inibição ativa. Tem alguns gatilhos, pessoas, situações que nos ativam, algumas relações que nos ativam mais, mas nem sempre a gente está com aquilo super ativado. Que gatilhos são esses? A pessoa se sentir vulnerável durante uma briga, um conflito, um funeral, uma briga de relacionamento. Aí partindo para um outro contexto, os momentos de intimidade, a pessoa também se sente vulnerável, de ter que se abrir para algum passo que a pessoa está tomando, despedidas. É como se a gente ligasse esse sistema para se proteger. Outro gatilho são pessoas, figuras de autoridade que lembram pais e cuidadores também que representavam alguma autoridade, que representavam essa estrutura de inibição emocional. Chefes, professores, pessoas mais velhas. É como se automaticamente tu entrasse ali no estado de criança, uma criança mais obediente, né? Aqueles pais mais autoritários, mais rígidos, mais exigentes te fazem suscitar esse tipo de comportamento. Mas também tem as pessoas que te deixam muito seguro e que às vezes tu consegue expor as tuas dificuldades, tuas vulnerabilidades com mais facilidade. Então existe uma flexibilidade que nos dá a visão de que tem uma margem para a gente explorar essa expressão das tuas emoções. Não é que tu é um robô, que algumas pessoas até gostam de falar, né? Nossa, eu não sinto nada, sou muito fechado, as coisas não me atingem. Mas na verdade a gente tem essa trava, mas a gente também tem essas situações de flexibilidade que a gente consegue enxergar a margem que a gente pode alcançar. Muitas pessoas que se dizem frias, com algumas figurinhas ali, o cachorrinho, ela consegue ser muito afetuosa com algum filho, né, com uma filha, com um sobrinho, daí a pessoa consegue ser mil amores. Por quê? Né? De onde é que veio, então, se ela é tão fria assim? Então é bem interessante a gente começar a observar essas pessoas que ativam esses gatilhos de inibição emocional, essas figuras de autoridade, quem que lembra alguma pessoa do meu passado, da minha infância. É interessante a gente observar esse padrão. Aí depois que tu observou o padrão, pode acontecer de tu começar a refletir e ver que nem era tão importante tu ter esse padrão. Mas acontece que se tornou tão inconsciente, tão automático, que nem todas as situações que realmente parece que precisava disso, tu vai começar a ativar. Me expressei mal. Nem todas as situações precisam ativar. E aí tu vai começar a perceber que nem todas as situações precisam se ativar e vai se perguntar por que estou ativando, porque se tornou automático, se tornou inconsciente já. E aí tu também pode perceber que às vezes qualquer emoção muito intensa vai te ativar esse tipo de inibição. Que é, por exemplo, eu ter uma situação que me deixaria muito triste, eu ativo isso e até começo a dizer que não foi nada, faz parte da vida, que pra mim tudo bem e tal, um comportamento até inadequado. E numa situação de muita alegria eu não consegui nem me sentir merecedora ou alegre por aquilo. Eu começo a achar que é natural, que todo mundo consegue, que eu não fiz mais que a minha obrigação. Então esteja ali com esse olhar do observador. Como é que são as minhas reações frente às coisas que me acontecem? E aí a gente nesse processo pode começar a se questionar. Expressar o que eu sinto é realmente perigoso? Né? Quando a gente começa a pensar e a gente começa até a questionar. Uma pessoa que tem um esquema de inibição emocional, ela já vem de um papel mais cético, às vezes também mais frio, distante, pragmático, né? Ela traz esse tipo de pensamentos.
E aí, quando tu questiona, tá, mas qual que é um perigo real? O perigo real talvez seria eu ser assaltado, beleza, isso é um perigo real. E aí, quando a gente traz para o campo das emoções, por que tu tem tanto receio de se abrir? Né? Parece uma coisa que não faz tanto sentido, se são só emoções, se são só pessoas que tu nem te importa, né? Então a gente começa a trazer esse tipo de questionamento. Tem uma técnica que a gente utiliza em psicologia que é a técnica do advogado, que é a gente pegar as evidências que comprovam aquilo que tu diz, que é verdadeiras evidências contra, e a gente colocar a prova. E aí, nessa situação, né, ainda mais uma pessoa pragmática desse jeito, fica muito em desvantagem. E trazendo um pouco da terapia cognitivo-comportamental, a gente pode ir criando para ir quebrando esses padrões, a experimentação gradual, a dessensibilização sistemática desse grande medo que é se expressar. A gente vai se expressar aos poucos para as pessoas, num ambiente seguro, com pessoas que ela sabe que não vai ter nenhum problema, né? E às vezes a pessoa tem até um medo, né? Porque, nossa, ela vai estranhar muito. Então, por isso que a gente faz de forma bem gradual e até para a pessoa se sentir mais confortável expressar coisas maiores e melhores. Eu acho que não tem necessidade. Mas e se tiver algo muito bom que tu gostaria de sentir por alguém e tu não tá podendo viver essa experiência completa por causa disso? Às vezes a pessoa reclama de ter um relacionamento superficial, ou que a outra pessoa não confia, ou que a outra pessoa até não consegue se entregar. E a gente vai ver ali, na verdade, você que não consegue ter um relacionamento profundo, ou nem sabe o que é ter um relacionamento profundo. Vive achando ali que alguns contatinhos que expressam um desequilíbrio emocional, uma descompensação emocional, tu acha que isso é amar alguém, mas na verdade ninguém fica por bastante tempo ou ninguém se entrega por bastante tempo. Outra prática que a gente pode desenvolver é tu começar a criar internamente um pai que tu precisava, que poderia suprir essa necessidade. Como é que seria isso? É eu me imaginar ali cuidando de mim, me deixando confortável, expressar o que eu sentiria. Tem momento que eu vou fazer uma meditação e eu vou entrar nesse estado de revisitar algumas memórias minhas e trazer esse cuidador, trazer eu mesma em figura adulta para cuidar de mim naqueles momentos e incitar ali a expressão emocional de forma livre, de forma leve, aberta, fazer um campo ali mais seguro para você, criança, né, na sua imagem mental, conseguir se expressar, sentir, receber o acolhimento que tu não teve. Eu sempre gosto de dizer para as pessoas, até tô olhando aqui pro meu cantinho ali, onde eu tenho meu incenso, a minha velhinha. No momento tu pode ali fazer um cantinho para te ter o teu momento, viver, às vezes chorar um pouco, chorar muito, uns 20 minutos, deixar aquelas emoções fluírem, deixar todo aquele sentimento, pegar um caderno, anotar o que sente, viver aquilo tu contigo mesmo. E depois que acabou os 20 minutinhos, tu pega, enxuga o teu rosto e vai seguir a tua vida. Tu viveu aquilo, tu se acolheu, tu pode até fazer uma imagem mental. E aos poucos ir criando até esse discurso interno de que as emoções são válidas, que elas são importantes para eu me conhecer, que elas são importantes para eu ter uma personalidade mais autêntica, para eu conseguir expressar as coisas de forma mais legal, vamos dizer assim, de forma mais magnética. Para uma pessoa muito rígida, ela não é tão interessante, mas uma pessoa mais despojada, mais espontânea, ela traz esse magnetismo, as pessoas admiram, acham legal. Então percebe que a mudança de um esquema, ele muda até tua personalidade. Primeiro a gente começa a enxergar, depois a gente começa a experimentar comportamentos, enxergar a mudança, aí começa a atingir outras pessoas, aquelas pessoas estranham muito, aquelas pessoas às vezes tem umas que se distanciam e vão para outros contextos onde aquilo fazia sentido para elas, as outras se atraem pelo teu novo jeito, a gente vai reconstruindo essa rede de amigos, de apoios, de família, há um aprendizado desse novo jeito de lidar com a vida, esse novo jeito de reagir à vida, e a gente acaba mudando às vezes até o destino da nossa vida. Tava indo para lá, às vezes eu posso mudar para cá. Às vezes eu tava construindo um relacionamento pobre, de escassez emocional, e aquela pessoa também carregava feridas de escassez emocional, ou até de um relacionamento desequilibrado, porque às vezes uma pessoa que tem inibição emocional, às vezes ela se junta com uma pessoa que tem um esquema de abandono, é muito carente, e as duas ficam ali sentindo que o relacionamento é insuficiente, sentindo que o relacionamento não é bom, mas vão carregando
naquilo. Tem esses dois padrões, né? Pessoa que vai com esquema de inibição, às vezes com de padrões inflexíveis, duas pessoas ali distantes emocionalmente, e também tem essa de se juntar uma pessoa mais fechada com uma pessoa too much, vamos dizer assim. E vamos criando ali um relacionamento baseado nas feridas e não na cura. Então, às vezes, quando a gente muda os nossos esquemas, a gente pode até mudar a rota da nossa vida. E vamos pensar, se eu tô vivendo um processo de começar a expressar as minhas emoções, vai fazer sentido eu ficar perdendo tempo com alguém ali que tá tão distante, que não consegue se abrir, que é frio, que me passa a sensação de que não confia na relação, porque não, vai chegar um momento que eu vou dizer que não faz mais sentido. Então, por isso que é um impacto tão grande quando a gente começa a enxergar essas coisas. Então, um recado final. Eu sempre faço com os meus pacientes os ganhos e as perdas que a pessoa tem com isso. Se ela tem um esquema até hoje, é porque ela vê muitos ganhos e nem tantos contras. Ela vê muitos benefícios, porque a gente tem uma balança decisória e enquanto eu vejo mais benefício, eu vou continuar fazendo. Se começar a perder os benefícios, eu começar a ver mais malefícios, eu percebo em algum momento da minha vida que eu só tenho relacionamentos superficiais, que eu não consigo me abrir, que eu não consigo ser autêntico, que eu não consigo ter minha personalidade, aí eu começo a querer mudar o jogo. Então, a gente faz esse balanceamento ali para expressar para as pessoas que às vezes ela vê um ganho muito grande, mas ela não consegue ver o prejuízo, que o prejuízo no momento parece que não é tão ruim, mas quando a gente começa ali contextualizar, a gente vê que o dano é muito maior, a situação tá bem pior agora do que se eu resolver fazer alguma coisa com isso, do que eu resolver passar por todos os desafios até conseguir encontrar o que eu queria, ou enxergar uma vida, ou viver uma vida que eu nunca tive, mas que eu tenho certeza que vai ser interessante. E outra coisa que precisa ficar bem claro é que é um esquema que não é ser um fantasma, mas ele vai ter uma predisposição a situações ali de muita ativação, dele voltar em pensamentos e a gente, depois de construir ali as habilidades, ter um domínio ou ter pelo menos uma consciência de que é o teu esquema falando, de que a gente tem estratégia para lidar com isso e não querer voltar para isso, porque quando a gente não tem esse conhecimento, a gente vai estar sempre vulnerável, só reagindo a esse esquema. E beleza, mas quando a gente tem as orientações, quando ele vem no momento de ativação de alguma situação da tua vida, que foi too much ali, que foi muito pesada, ele aparece, mas a gente tem recurso. Então é isso, gente. Meu nome é Julia Von Vorbe, sou psicóloga, sou terapeuta cognitivo-comportamental. Se você tem interesse em fazer terapia, aqui embaixo tem os meus dados. Também vou deixar o link de uma playlist de esquemas mentais, onde a gente tem os 18 esquemas mentais e vários vídeos que eu vou agregando ali. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.